Olá, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre análise de dados, a importância dos dados no mundo dos negócios e o mais legal é saber que o seu dado vai muito além do famoso BI, aquele dashboard que você tem ali, arrasta daqui, arrasta dali. O dado é legal, é importante, mas saber realmente extrair a informação certa, no momento certo e, obviamente, sem desperdício, é a chave para o sucesso no mundo moderno. Para a gente entender melhor esse contexto de como usar o dado nesse contexto amplo, de realmente extrair o máximo dele, César Ripari, diretor de pré-vendas para a América Latina da Click. César, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui falar contigo. Estou à disposição aqui para esse bate-papo. Rapaz, eu tô super empolgado aqui, César, pelo nosso bate-papo, porque eu tava dando uma olhada no conteúdo de vocês e olha, pelo 13º ano consecutivo presente lá no quadrante líder do Gartner, não é para qualquer um não, viu? Não é fácil se manter como líder no quadrante mágico. A gente sabe que a concorrência ela é bastante difícil. A gente tem competidores ali à altura. O mundo muda, né? O mundo muda todo ano, são demandas cada vez mais de tecnologia, de novas funcionalidades. Então, você conseguir se manter, chegar a uma coisa, se manter a outra, né? E muitas vezes se manter como líder é até mais complicado. Mas a Click ela vem se empenhando muito e ela consegue se manter ali no quadrante mágico do Gartner como líder. Isso para nós é um motivo muito grande de orgulho. Sem dúvida. E eu acho que o mercado também acaba retribuindo isso de uma forma bem positiva, né? Porque o reconhecimento também da solução aderente ao negócio realmente está fazendo parte do contexto daquela empresa, daquele segmento, é o diferencial. Será que o segredo está aí, entender realmente a necessidade de cada cliente de uma forma personalizada? Os clientes hoje eles demandam isso, né? Aquela questão do one size fits all, ela já não resolve mais, porque os Perfeito. clientes vão tendo novas demandas, vão querendo adaptar cada vez mais o uso dos dados para os seus objetivos de negócio. E como cada cliente tem uma história e tem uma forma de gerar e capturar esses dados, cada um tem um jeito. Principalmente porque os dados vêm de diferentes fontes, vêm de Sim. diferentes origens. Então, hoje, muitos dados vêm de sistemas internos, mas a maioria dos clientes tem escutado muito as redes sociais, tem escutado muito o que está acontecendo no entorno. E você simplesmente deixar de lado esses dados, você está deixando de lado uma fonte muito rica de feedback para o seu próprio negócio. Então, você conseguir juntar tudo isso daí de uma forma organizada e poder tomar decisão a partir desses dados, que eu acho que é o grande, é o pulo do gato. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar o cliente nessa jornada, conseguir consolidar tudo isso aí, trazer, encontrar os dados que o cliente precisa e entregar ele pronto para análise, que é o que o cliente quer. E se precisar, a gente ajuda até na análise. Então, a gente vai de ponta a ponta, desde a hora de coletar esses dados e organizar, até entregar a análise e fazer com que o cliente possa ter esse dado organizado, governado, né? Hoje em dia você tem que ter esse cuidado também com a governança do dado, mas o mais importante é entregar o dado o quanto antes e da forma mais clara e precisa. Cara, isso aí que você está falando é um desafio, é um baita desafio para todo e qualquer tipo de segmento de mercado, né? Independente se ele é do primeiro, segundo ou terceiro setor da economia, eu acho que toda e qualquer empresa que sabe realmente montar uma boa estratégia de como capturar, atendendo, obviamente, às legislações vigentes, né, do Brasil e fora, saber tratar, saber cuidar e armazenar no menor custo e potencializando isso, eu acho que é um diferencial enorme. Agora, César, considerando esse desafio que a gente tem vivendo aí nesse século XXI, como é que a Click ela se encaixa no mercado para dizer assim, pessoal, ó, aqui é Click e a gente tem como te ajudar nesses desafios e como? Explica aqui para a gente. Bom, a Click está fazendo 30 anos esse ano. Ela foi fundada em 93 na Suécia. Legal. Ela começou com uma ferramenta de visualização, né? Só para fazer a visualização dos dados. Isso sempre funcionou muito bem. E ao longo do tempo ela foi evoluindo, ela
foi evoluindo nesse sentido de visualização. Ficou muito conhecida por ferramentas como o ClickView, que são bem conhecidos no mercado, Verdade. mas a Click foi indo além. Ela foi indo além do ClickView. Hoje ela é uma plataforma de gestão de dados. Então, ela conseguiu entender que o mercado não era só a questão da visualização dos dados. A gente tem muita gente fazendo visualização de dados. Consegue até achar muitas empresas que fazem isso de forma até gratuita. Então, a visualização, ela é uma parte importante, mas ela não é a única parte. Então, a gente conseguiu perceber que você organizando esse dado já ajudava bastante nessa tarefa. Você catalogando, você entregando um buffet de dados para o cliente poder usar a criatividade dele e ele mesmo fazer as análises que ele queria, também ajudava. Então, a gente tem uma evolução, Vinícius, ao longo dessa jornada, que passa da visualização, que a gente está quase no último terço da visualização, porque você visualiza, cria o dashboard e entrega lá para o usuário, mas a gente veio olhando para trás, para a origem desse dado. Como é que esse dado chega para o usuário, para o analista que vai tomar a decisão? Como é que eu entrego isso para ele? Então, a gente começou a perceber que, mais do que ter uma ferramenta poderosa de visualização, mas a gente precisava também ajudar na organização desse dado. Então, a Click veio fazendo investimentos justamente para poder ajudar na parte de integração de dados, que é justamente onde a gente estava falando, de poder encontrar aquele dado que precisa ser encontrado para tomar a decisão. Hoje, encontrar o dado certo é uma agulha no palheiro, porque Verdade. das mais diversas, né? Então, você conseguir encontrar aquele dado que você precisa é importante. Agora, encontrar o dado que você precisa no momento certo é mais importante ainda, porque aquela decisão que você vai tomar tem que ser tomada rapidamente. Então, esse ciclo de encontrar e analisar esse dado, ele tem que ser muito rápido. E aí que a Click se coloca nesse contexto. Ter uma plataforma e criar uma forma de organizar esse dado e entregar para o usuário analisar e tomar a decisão. Até a tomada de decisão. Inclusive, pode ser automatizada. Então, ela começou num contexto e ela foi crescendo nesse contexto justamente para atender todas as demandas dos usuários. Cara, você falou aí, parece que eu tava revivendo aqui boa parte de uma certa trajetória que eu tive de carreira em contato com a Click, e foi muito disso. A gente percebia que há um tempo atrás, quem era o detentor de toda essa mecânica era muito time de TI, time de tecnologia. Uhum. É curioso, César, na tua fala, porque o mercado vai evoluindo e os tomadores de decisões também vão se modernizando e vão se graduando em tecnologias, né? Eles vão tendo mais intimidade com a tecnologia. E quando a gente entrega um dashboard, no modelo antigo, tá? Tô falando aqui já no modelo antigo. Entregava um dashboard para um decisor, a gente estava terminando de explicar e o decisor já estava mudando de ideia, já tinha outros questionamentos, ele queria tomar outras decisões e não era tão rápido. Quando a Click, muito participando desse mercado, dessa evolução, ela consegue entregar esse poder na mão do usuário também, e ele consegue, obviamente, já depois de bem tratado, bem selecionado, uma curadoria muito boa, o usuário final ele consegue ter uma facilidade muito grande de manipular ali o dado. Então, entregar esse poder facilitado para o usuário é um diferencial hoje, assim, faz diferença para o decisor ele ter o dado disponível na mão, mas também ele conseguir manipular rapidamente ali? Sem dúvida, porque é o que o cara quer. O cara quer o dado do jeito que ele quer montar a visualização. Às vezes ele nem sabe o que quer, né? Ele precisa ter isso na mão. Por quê? Porque ele pode usar a criatividade dele para montar o dado do jeito que ele quer. Se a gente voltar na história do BI, e aí talvez você vá se lembrar de algumas coisas que eu vou falar aqui, na primeira geração, você não tinha controle nenhum. Você pedia para alguém que estava em algum departamento, às vezes era OIM, aquela coisa toda, Sim. que criava um relatório para você. E rodava um relatório que você recebia lá, aquele papel, relatório gerencial, tal, total de vendas, total não sei do quê. Quando você fosse usar aquilo, você estava tirando uma foto do passado e não necessariamente ia te ajudar no que você precisava.
Exatamente. Só que aí você falava assim, putz, mas e se eu quisesse quebrar por cidade? E se eu quisesse quebrar a soma por total de vendas numa região X? Não era você que comandava isso. Você voltava para esse cidadão lá, para essa Abriu o entidade chamado. que criou e pedia para fazer isso. Aí você esperava outros 15 dias, sei lá, para Por aí. receber de novo a quebra. E essa quebra talvez já não fizesse mais sentido, você precisava de outra coisa, e na verdade não ajudava muito. Então a evolução do BI, aí a gente passou pela segunda geração com a descentralização dessa decisão. Então, anos 90, a Clique saiu, a gente teve os ERPs, os CRMs, a gente teve muita gente entrando, os PCs, começou lá o pessoal mesmo fazer suas planilhinhas lá no Lotus 123, Sim, no VisiCalc, que coisas aqui que talvez algumas dos nossos de quem está escutando aqui talvez não saiba, mas é os primórdios do Excel ali. E aí a coisa começou a funcionar, só que você tinha isso, cada um trabalhando o dado de um jeito. E aí a minha soma não batia com a sua soma, porque cada um somava dados vindos de um jeito. E aí complexo. você tinha diferentes versões da verdade. Que esse é o grande problema das empresas. Como é que eu tomo a decisão? Qual é o dado certo? Né? E a gente foi evoluindo para a terceira geração do BI, que na verdade a gente pega o melhor dos mundos dessa descentralização, mas a gente governa. Então, o dado que eu entrego para o departamento A é o mesmo dado que eu entrego para o departamento B, para o C e para o D. Quem vai trabalhar esse dado são os usuários. Só que eu tenho certeza que o dado que eu entreguei nesse buffet para ele é um dado governado, um dado correto. E principal, o César pode acessar esse dado, mas o Vinícius não. Tem outro dado que o Vinícius pode acessar e o César não. Importante. Então, essa governança é importante num contexto de você garantir que as pessoas certas possam acessar os dados certos. Então, nessa evolução, a gente vai indo nessa história do BI e hoje a gente consegue entregar para o usuário esse dado muito mais correto, governado, né? E principalmente pronto. E o usuário toma a decisão que ele quer. Eu posso até pedir para o Clique, por exemplo, me ajudar na análise. Ó, Clique, dá uma olhada nesses dados aqui, o que você me sugere? E ele vai mastigar tudo aquilo ali e fala assim, olha por essa ótica, olha por esse ângulo, olha... E aí você pode gostar ou não, e você passa a incorporar aquilo na sua análise. Então, essa evolução, ela é necessária, porque os usuários demandam isso. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante a gente dizer aqui, que nada vale a gente investir em ferramenta se a gente também não tiver o cara que vai fazer análise, se esse cara não tiver capacitado para olhar para aquele gráfico e poder tomar Super uma verdade. decisão. Isso também é um ponto importante, que a Clique se preocupa demais com isso também na parte de alfabetização e influência de dados, que isso é um tema muito caro para a Clique. Cara, isso aí que você falou, acho que é o tendão de Aquiles, né, para toda a governança de dados. Se você tem a ferramenta líder de mercado, aqui, no caso a Clique, tá aí com o melhor da tecnologia, mas eu acho que o fator ainda muito importante é o fator humano, né? Ele tem que saber exatamente, não só operar, a gente não está falando, obviamente, a sua fala para mim está muito claro, César. A gente não está falando de um operador de ferramenta, não é isso. Você, pelo menos para mim, está deixando uma mensagem bem clara que é um grupo de pessoas que sabe realmente entender o contexto em onde ela está inserido e saber realmente tratar aquele dado para responder ou tentar buscar as respostas para as possíveis hipóteses que ele ali está tratando. É isso, capacitação muito além de operar uma ferramenta. Exatamente. E detalhe, perguntar para o dado. Saber perguntar para aquele dado aquilo que você quer descobrir. Então, aquele copy-paste que você pega dos dados e joga numa planilha, e que funcionou por muito tempo, Sim, talvez não funcione mais, porque você precisa... O que faz a tua empresa mover adiante e tomar as melhores decisões são nos insights que você vai ter com base nos dados que você está trabalhando. E se você não souber fazer a pergunta certa, muitas vezes você vai deixar... A resposta está ali, mas você simplesmente não está conseguindo enxergar para a resposta que está ali no dado. Então, você tem que saber perguntar para ele. E com a quantidade enorme de dados, né? Quantidade exponencial de dados que a gente vive no mundo
hoje, que Sim, gera dado o tempo inteiro, é mais difícil. Por isso que a gente tem que ter não só ferramentas, a gente tem que ter conhecimento de como você achar o dado correto dentro daquele contexto que você está buscando. E não trazer porcaria também. Para aquela pergunta, vale você trazer um escopo e trabalhar naquele escopo. Então, isso é um ponto bastante interessante, até para confrontar o dado. sim. Muitas vezes tem dado que não está correto. E se você não confrontar aquele dado, você segue. Porque você fazer uma análise certa do dado errado também não vai te levar a nada. Né? Não adianta você fazer uma análise certa estando com os dados errados. Então, você tem que conseguir perguntar para o dado, até para falar assim, pô, peraí, isso aqui está correto? Esse dado que está sendo disponibilizado aqui, ele foi checado? Principalmente dados que vêm de fontes que não são fontes internas, às vezes você está coletando dados de fora, você precisa fazer uma curadoria desse dado e ter certeza que aquele dado está correto. Mas isso que você fala é bem bacana, César, porque mostra que, primeiro, olhar somente o dado dentro de casa é legal, mas o mercado está muito conectado há muitos anos e eu preciso estender essa minha conexão, essa minha busca de novas fontes de dados. Esses dados externos, você percebe que as empresas estão usando mais, já estão trazendo mais dados para fora. Às vezes é um dado de um governo, às vezes é um dado de um parceiro, às vezes são dados públicos, como você mesmo citou, de redes sociais. A combinação deles é algo mais bem procuradas hoje pelos gestores, ou ainda estão ensaiando ali, talvez sim, talvez não. Deixa eu só analisar o que eu tenho dentro de casa, que é o mais seguro, porque, enfim, já foi feito toda uma curadoria para aquele dado estar lá, né? Como é que tem sido isso no mercado? Todas as empresas que elas têm algum tipo de contato com o mundo, né, através de qualquer mídia social, ela com certeza vai coletar aquele dado de alguma forma. Se ela vai conseguir trabalhar aquele dado ou não, vai depender da questão interna dela, mas que ela vai coletar aquele dado. Outro ponto, dados públicos. Hoje a gente tem muitos dados públicos. Sim, E você consegue fazer conexões e você consegue pegar esses dados públicos, principalmente porque esses dados permitem você fazer uma análise até por georreferência. Muitos dados eles estão totalmente já georreferenciados, então você consegue fazer análise dentro de mapas, dentro de regiões, você consegue pintar regiões. Então, a questão visual, Vinícius, ela é muito importante na hora de você tomar uma decisão. Então, se você é dono de uma loja e você está estudando o entorno, se você vai implementar vai instalar aquela loja naquela região ou não, você consegue de uma forma visual falar, poxa, quem que está de meu concorrente nessa região? Qual é a população que é atendida nessa região? Como é que eu faço se eu quiser que o meu cliente chegue a pé na minha loja? Qual é o círculo, né? Até onde que eu consigo atender para o cara chegar em 5 minutos na minha loja? E se ele vier de carro? Então você consegue fazer uma análise com aquele dado, às vezes muitos dados são públicos, porque você tem os dados referenciados daquela região, você consegue cruzar com outros dados públicos de mercado e de repente você fazer essa análise, já combinando essa análise com os dados que você já tem de dados internos, de vendas, de região. Às vezes você está muito fraco numa região, você quer investir naquela região. Então, você fazendo uma combinação desses dados, isso te ajuda muito. Muitas vezes na própria mídia social, você percebe que existem pessoas dando um feedback, falando assim, pô, eu gosto muito do teu produto, mas você não está presente aqui na minha região, então eu não consigo comprar do produto. Então, o público vai dando esse feedback e aí você vai ajustando. Pô, acho que faz sentido eu ter uma loja nesse lugar, porque se eu colocar lá, eu vou atender um público que tem essa demanda, né? Então, eu diria que é um mix. Voltando aí para a tua pergunta, eu diria que é um mix. Né? As empresas, com certeza, avaliam as mídias sociais, avaliam dados públicos. A questão é a profundidade. Tem gente que já faz isso com um pouco mais de fluência, que faz isso com legal. mais profundidade. Outras vamos dizer que estão ainda na primeira camada ali, mas com certeza isso aí é uma questão de tempo para evoluir. Cara, que legal.
Agora, César, você é à frente da diretoria de pré-vendas, né, para a América Latina. É, comenta aqui para a gente como é que está justamente esse nível de adoção em relação à América Latina. A gente sabe que o contexto é super importante, o dado, a princípio, ele é igual, mas o contexto que o diferencia, né, para cada modelo, e o contexto também de países, sua região e cultura também é um diferencial. Mas como é que está o nível de adoção desse tipo de solução na América Latina? O Brasil é um destaque, é um exemplo, ou está tudo muito igual? Conta aqui para gente. A gente pode dizer que é muito forte o uso da ferramenta e, assim, aqui na América Latina a gente é bastante criativo em termos de como usar a ferramenta, né? Então, o pessoal gosta muito de visualizações que são visualizações mais trabalhadas, né? Que Legal? tragam um nível de detalhe que seja fácil para o usuário entender, né? Então, a gente tem disponíveis, até se você pegar painéis do governo e tal, que você consegue, como cidadão, navegar por esses painéis, descobrir ou entender aonde o governo está gastando nos portais da transparência, qual é o nível de gasto que está tendo. Então, eu acho que aqui na América Latina, de uma maneira geral, a gente consegue abstrair muito dos dados que a gente tem. Eu acho que o grande problema nosso aqui está mais ainda na organização dos dados do que na própria visualização, né? A gente ainda está um passo aí ainda de organizar esses dados, muitas empresas coletando dados e guardando esses dados sem saber exatamente como é que vai usar. Guarda o dado aí, deixa aí, e a gente depois descobre o que vai fazer com ele. Então, a gente tem ainda, acho que um passo importante, que é na organização daquele dado que tá vindo, para depois você organizar e entregar isso aí para análise. Então, do lado de visualização, eu diria que a gente usa e cria visualizações tão detalhadas como qualquer lugar, e às vezes aqui no Brasil, até com mais detalhes do que nos outros lugares. Eu acho que o ponto aí onde a gente precisa focar é exatamente na integração desses dados que estão vindo de diferentes lugares Sim. e aí colocar isso de uma forma organizada, né? Então, a Clique ela está olhando bastante para isso, como ela já está no quadrante mágico ali, está muito forte na visualização, ela falou, bom, eu também, além de olhar para a visualização e ter ferramentas, inclusive, para fazer a parte de predição, machine learning e tal, para ajudar na tomada de decisão, deixa eu ajudar também aqui na parte de organizar esses dados, né? Importante. Inclusive, está para anunciar uma aquisição muito forte agora, na parte de curadoria de dados, de qualidade de dados, que justamente vai ajudar muito nessa plataforma que a gente oferece para os nossos clientes. Cara, bacana demais. Isso é super legal. Mostra que estamos no caminho certo. Isso que é o legal. Você citou um caso aí bem legal, que é os portais de transparência dos governos que a gente tem, né? Uhum. Seja federal, estadual, enfim. É importante ter que ter esse portal e a visualização também ser bem simplificada. Você até citou que o cidadão pode ele mesmo consumir o dado e tirar ali, fazer suas análises. Nesse contexto, César, considerando o segmento de negócio, você citou o governo, mas indústria, serviço, varejo, tem algum setor que ele já está mais faixa preta, né? Nessa análise de dados, nesse uso de dados para o seu negócio, ou não, os setores são muito parecidos. Como é que está essa percepção sua também em relação a algum setor da economia que está mais direcionado ao uso, ou todo mundo está muito igual? Olha, é uma pergunta interessante, porque às vezes a gente conversa muito com clientes, né? Aí você está conversando com um cliente, às vezes num segmento de finanças, e você fala, caramba, olha que legal que esses caras estão fazendo para poder manter cliente, para evitar que o cliente saia, a tipo de análise do perfil do cliente, que tipo de produto que vai oferecer para aquele cliente. Você fala assim, nossa, os caras estão mandando bem para caramba. Aí você vai conversar com um cara no varejo, aí você vai com outro mindset, e aí você fala assim, pô, caramba, que legal que esse cara está fazendo no varejo. Então, assim, eu não vou dizer que é igual, porque cada um tem um objetivo ali, né? Então, a gente vê clientes no varejo cada vez mais colocando a análise dos dados lá na ponta, lá na loja,
deixando que a loja se meio que se gerencie dentro das demandas que ela tem. Isso a gente faz através dos dados, quer dizer, eu deixo o dado disponibilizado para aquela loja e o gerente ou as pessoas que estão ali conseguem usar aqueles dados para tomar decisão naquela hora. Então, eu consigo adaptar o que eu vou oferecer para o cliente naquele momento. Então, a gente tem varejo fazendo isso, o finanças, no segmento bancário, fazendo isso. A gente vê o governo, a gente vê o portal da transparência, e ali, poxa, são dados vindos de muitos lugares, de diferentes fontes, e você consolidar aquilo e deixar público, para que o Vinícius possa falar assim, poxa, quanto que o governo gastou com café o ano passado? E eu vou lá e com 2 ou 3 cliques eu consigo descobrir que gastou tanto e que a região que mais gastou em café foi a região tal no Brasil, e eu consigo ir entendendo, fazendo essa lógica, para falar por que gastou mais lá. Então, isso para nós como cidadão, né? Isso também é bastante importante. A gente vai aqui também, pega setores aí de manufatura, lá na ponta, lá onde tem as máquinas trabalhando, coletando dado o tempo inteiro. Você quer dado mais estruturado do que dado que vem de sensor? Então, você está Sim. coletando aquele dado o tempo inteiro, conseguindo entender qual que é o melhor setup daquela máquina para que ela não apresente uma perda, ou que você consiga se antecipar a algum padrão de falha que ela pode vir a ter e poder não parar. Então, respondendo a tua pergunta, todo mundo usa. É Legal. que as demandas são diferentes e a gente vê gente fazendo muita coisa legal com diferentes óticas, né? Com diferentes necessidades. Mas eu diria que é muito difícil hoje alguém gerir alguma coisa sem olhar para os dados que tem, porque a resposta está ali, né? A resposta está ali nos dados que você tem na mão. Você falou que é para todo mundo, eu achei bom, achei ótimo isso aí. E também você falou que os dados estão ali, né? Todo mundo pode gerir esses dados da melhor forma. Pegando esse gancho, César, eu posso considerar então que a Click ela atende um tamanho de empresa específico ou ela consegue navegar muito bem em vários níveis do setor ali da economia com tamanhos diferenciados? Explica aqui pra gente. Qualquer tamanho, qualquer tamanho. Uma licença pode 1.000, aí independe do tamanho. A gente tem governos que são clientes nossos, a gente tem empresas multinacionais, clientes, montadoras multinacionais, clientes nossos, e a gente tem clientes que são menores, mas que usam a nossa ferramenta, ainda mais com a oferta que a gente faz em nuvem. Então, o cliente não precisa ficar instalando coisa lá no ambiente dele, ele pode usar a nossa solução SaaS. Então, o que ele precisa de um browser, né? Ele só vai fazer o acesso ao browser, a ferramenta está disponível para ele usar 100% do tempo, sempre atualizada. Então, ele não tem aquela trabalheira de manter o ambiente dele rodando. Se ele quiser, ele pode também instalar na casa dele, mas hoje a gente tem essa facilidade de, às vezes, um cliente menor fala, poxa, mas eu não tenho como fazer um investimento em servidor, não precisa. Você usa tudo isso como serviço e a Click disponibiliza a solução para você na nossa plataforma SaaS, e isso fica disponível e a pessoa usa e não há e ela pode extrair o máximo da ferramenta com todas as suas funcionalidades através de um browser. Fica muito fácil. Na distância de um clique. De um clique, exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia, exatamente. Bacana demais. César, bem, bate-papo bom é assim, voa rapidão aqui, a gente vai falando, o assunto vem e é muito legal. A última pergunta que eu faço aqui para os convidados, César, é a gente refletir junto sobre o que ele pensa, sobre o tema aqui, que é o pano de fundo do Papo Cloud, essa tal da computação em nuvem. Então, bora lá. Para o César, o que é essa tal da computação em nuvem? Bom, na verdade, a computação em nuvem, ela é uma computação que não é feita na sua casa, né? Ela é feita em algum lugar, e como a gente sempre fala de nuvem, ela é um local ou vários computadores que estão ligados dentro de uma rede e que você não usa os seus recursos internos, você usa o recurso dessa computação que está disponível para você, dentro daquilo que você paga. Você já paga, teoricamente, o uso dessa máquina, o que
você vai usar em termos de storage. Então, na verdade, você só tem o custo mesmo de usar o browser e você vai ter essa facilidade de uso em qualquer lugar que você esteja, através de um usuário e senha que você vai ter. E depois, essa computação ela é feita em outro lugar e vai estar sempre disponível para você. O mais importante que eu acho, e que isso é uma dor de cabeça para as empresas, é sempre manter o ambiente atualizado. Então, essa é uma preocupação que você não tem, porque a Click se responsabiliza em sempre fornecer a última versão, deixar o ambiente sempre disponível. Você vai ter uma alta disponibilidade disso tudo. Então, eu acho que é um grande ganho. A questão de você usar a nuvem hoje é um ganho enorme em termos de produtividade, porque você pode ter pessoas em diferentes locais trabalhando em cima da mesma coisa, a questão colaborativa, e principalmente o que você não vai ter que investir em máquinas, equipamentos, em servidores dentro da sua casa e ficar tendo que atualizar aquilo lá o tempo inteiro, quando, na verdade, alguém está fazendo isso para você. Então, toda essa parte chata de manutenção fica a cargo de alguém que não é você. Você só usa o produto e vai ser feliz com as suas análises. Basicamente é isso. Sensacional, César, sensacional. Bem, César, queria agradecer aqui a sua participação no Papo Cloud. Adorei o bate-papo, foi incrível. Foram vários insights aqui. Já deixa a porta aberta, né? Só chama o clique aqui, a gente abre o espaço novamente e aproveitar esse momento rapidinho aqui, em parceria com a MIT Technology Review, que é uma edição publicada em português. A gente vai enviar aqui para sua casa como uma forma de agradecimento, viu, César? Uma parceria que a gente tem com a MIT. Cara, adorei demais, sucesso pra caramba aí na sua jornada e até a próxima, viu? Eu que agradeço, Vinícius, agradeço o papo, realmente voou, eu não percebi o tempo que estava rolando, e assim, eu fico à disposição sua, quando quiser falar mais a respeito desse nosso mundo dos dados, eu estou totalmente à sua disposição, e fica o convite aí para você vir fazer uma visita pessoalmente aqui na Click e tomar um café com a gente. Vamos lá, uma visita on-premise, né? Um termo mais técnico. É isso aí. Maravilha, legal demais. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o César? Eu adorei. Agora eu acho que é um momento importante para você refletir sobre o seguinte aspecto. Você analisa ainda dados meramente em planilhas? Usa ali um relatório gerencial, como o próprio César comentou, algo impresso, um dado muito do passado? Talvez seja o momento para você repensar a sua forma de olhar o seu dado e gerir o seu negócio. Se você for gestor de TI, passa esse episódio aqui para o time mais de governança, que eu tenho certeza que eles vão abrir o olho e vão entrar em contato. Eu vou aproveitar também e deixar o link da Click aqui na descrição para facilitar a sua experiência. Esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?